Fala, rapaziada, capítulo 266 em diante. No final eu falo em pô, parou. Você está ligado como é que agora é a regra. Perdeu tempo, tá feio. Acordei mais cedo, tô com vermelhão, mano. Aqui, ó. Chega lá com remela. Então, a coisa que o governante Jesus estava pensando nesse tempo era... O que eu tinha em mente era... Agora que não tem agora que não tem uma bestial espiritual com atributo de gelo para extrair seu sangue, eu misturaria a pulpa de lagarta de sangue na pílula e enganaria os 4 para consumi-la. Ele tava pensando isso, né? Eles podem não bater bem na cabeça, mas ainda são cultivadores do reino divino. Isso, governante Zu, mas eles já estão sob nosso controle. Acho que não precisa enganar eles para consumir. É mesmo? Eu enganei Lin Tian para consumir a lagarta de sangue antes, por causa de sua força e não por isso. Peraí. Eu enganei Li Jintian para consumir a lagarta de sangue antes, por causa de sua força e eu não por isso não derrotava. De nada. Mas agora esses 4 já foram subjugados. Por que eu deveria enganá-los para consumir? Só é preciso enfiar na goela deles e pronto. Quando eu me tornei tão burro? Velho Li, espero que você possa esquecer espero que você possa esquecer o que acabou de acontecer. Olha, maligno em mente aqui, ó. Ok, não esperava alguém como ele se descuidar desse jeito. Governante Zu, posso ter 2 dessas minhocas? Eu também quero experimentar enfiar ela na garganta de alguém. Nem precisa pedir. O que você quer? Já te contamos toda a verdade. Por que você ainda está fazendo isso comigo? Abre a boquinha. Está feito, velho Li. Desamarre eles e restaure a cultivação deles. Como assim restaurar? Como ousa nos amarrar e nos alimentar minhoca? Isso é humilhação absoluta. Desta vez, mesmo que vocês se rendam, não pouparemos suas vidas. Sim, não pouparemos. Sim, suas vidas. Poupar suas vidas. O que está acontecendo? Por que eles não estão com medo? Toma, quer ver? Toma só um pouquinho de infligimento de dor. Vocês já estão sob meu controle. Se não querem morrer, tudo que tem que fazer é... Ou vamos fazer... Porra, vai estar muito ruim aqui de ler. Vamos exercer atenção em suas palavras. Vamos prestar atenção em suas palavras. Por favor, pare. Minha cabeça vai explodir. Sim, chegou em diante de você, nosso chefe. Vá pro inferno, o antigo chefe, o demônio violento. Seus canalhas traidores. E pensar que você gritava que éramos da mesma barriga. Pai, meu querido pai, por favor, mate esses bastardos. Vou cuidar de você pelo resto da minha vida. Nenhum deles é confiável. Esses 4 são os cultivadores do reino divino mais imorais que eu já vi. Será que me arrependerei de aceitá-los? E pensar que eles me veriam como pai deles? Espero que este não se torne a decisão mais lamentável da minha vida. Pai, eu irei massagear você de agora em diante. Por favor, não faça essa minhoca. Não faça essa minhoca que está dentro da barriga de seu filho se mexer de novo. Sai de perto, vocês não têm honra. Então, o pai quer que a gente tenha honra? Somos os mais cruéis, os demônios dos 4. Somos os mais cruéis, os demônios, os 4 espíritos malignos. Nosso velho Pai, qual é o seu nome? Seus maníacos, seus nanicos, não me chamem de pai. De contrário, eu farei a minhoca em suas barrigas se moverem tanto que vocês desejarão estarem mortos. Sim, mãe, porra. Porra, aí fudeu. Chamem de governante Zu. Sim, governante Zu. Se não fosse pela falta de mão de obra no clã Lu, eu teria me livrado desses 4 projetos de aborto. Agora que estão sob meu comando, me digam como sua técnica de formação de ataque combinada funciona. Essa técnica é o segredo da seta do demônio amaldiçoado, não podemos revelar. Finalmente disseram algo humano, ou pelo menos sincero. E pensar que eles ainda ficariam calados sobre o segredo da técnica, mesmo depois de ficarem presos durante 60 anos por sua antiga seita. Bem,
O ponto principal é que essa técnica pertence a gente e somos os únicos que podem praticá-la. Se fosse vazada, seríamos facilmente derrotados. Isso seria uma grande ameaça para nossa segurança. Por que não te damos o esquema da matriz de proteção da seita do demônio amaldiçoado? E também o do lugar onde os manuais são guardados, o local do quarto do líder da seita, etc. Você vendeu a seita do demônio amaldiçoado tão facilmente. Realmente não sei se vocês irão vender. Não sei se vocês irão me vender no futuro. Só me digam como sua técnica de formação de ataque combinada é feita. Mesmo se não revelassem, eu ainda seria capaz de matar vocês em um segundo. Vamos te contar agora mesmo. Ela... Pronto, contou. E pensar que a formação de ataque combinada deles é na verdade um jeito de combinar as 4 personalidades diferentes de cada um para que possa conseguir compartilhar suas habilidades. Essa técnica de formação de ataque combinada é chamada de técnica de formação 4 corações, com os 4 humores de felicidade, raiva, dor e alegria. O chefe é o demônio violento, refinando a raiva. A raiva é fúria, então seus ataques são imparáveis. O segundo é o demônio miserável, refinando a dor. O luto é doloroso, igual um fantasma dobrando uma larva de Tarsos. Explicação no final do capítulo, isso aqui, ó. O terceiro é o demônio inteligente, refinando a felicidade. A felicidade é a alegria. A felicidade alegre é vivida, igual o vento com sua velocidade imperceptível. O quarto é o demônio covarde, refinando a alegria. A alegria move o coração e ele claramente pode ver as ações do oponente. Isso aqui eu acho que tá errado, essa parte aqui. A parte mais integrante da técnica deles é que eles sejam capazes de fazer todos possuírem a habilidade um do outro. A qualquer momento, quando os 4 trabalham juntos, suas forças aumentam também. Essa técnica de formação bizarra foi o que me deixou confuso e quase causou minha morte. Mas tem uma fraqueza na técnica deles. É porque eles não podem possuir todas as técnicas ao mesmo tempo. Se pudesse, seria uma técnica bastante poderosa. Será? Então, meu trabalho é deixar ela incomparável. Demônios! Agora que vocês me obedecem, não tratarei vocês mal, é óbvio. Aqui está outra técnica de ataque combinado, também conhecida como a técnica de formação de 4 elefantes. O cultivador se move ao redor das 4 imagens e os 5 elementos nascem juntos, cujo vai possibilitar vocês terem todas suas habilidades e poderes ao mesmo tempo, além de que a força de cada um de vocês irá triplicar. O quê? A força individual deles vai triplicar? Isso não seria o mesmo que ter 4 demônios na 6ª camada do reino divino? É o bicho. O Velote surtou já aqui, ó. Exatamente. Com os 4 divisões se fortalecendo, eles serão capazes de usar o poder um do outro. Eles terão velocidade, poder, mobilidade e defesa, portanto se tornarão verdadeiros monstros. Além de que, isso também vai complementar a formação de 4 corações. E a parte de ganharem 3 camadas de nível de força, isso só no começo da formação das 4 divisões. Quando atingir o estágio médio, a amplificação alcançaria um aumento de 6 camadas, e se treinasse até o pico, aumentaria um reino completo. Em outras palavras, os 4 se tornarão tão fortes quanto um período do reino divino. Onde caralho você achou tal tesouro? A formação 4 divisões, quando comparada com a divisão 4 corações, é significativamente mais poderosa. Governante Zul, será que é alguém que escapou de uma seita super poderosa ou algo nesse nível? Isso é segredo. Eu era só o rei demônio só. Governante Zul, se não te incomoda, você poderia nos compensar pelo cajado de ossos? Sem problemas. Aqui está. Tá com cheiro de novo e mais, bem melhor que antes. Incrível, tão incrível. O Governante Zul é incrível. E, Governante Zul, você também poderia me dar um anel e roupas desse velho? Porra, esse bicho também é foda. Por quê? Eu perdi elas de minhas mãos quando eu perdi a consciência. De que outro jeito esse velho poderia tomá-las de mim? Calado, elas eram minhas para comer de conversa. Tá me ouvindo? Que lógica estúpida é essa? Como ainda poderiam ser suas quando escaparam de suas mãos? Sua personalidade de torcida nunca vai mudar, mas você nunca vai usar elas no meu pessoal. Se não... Entendido, Governante Zul. Eu vou pensar melhor no velho de agora em diante. E perdoe ele tem um temperamento esquisito. Se ele não roubar o que os seus olhos almejam, ele vai ficar emburrado por alguns dias. Isso não significa que ele é um pão duro muito elevado? Parece que é assim que levá-los para o clã Lu. Ei, pare, não é seu.
eu terei que reforçar a segurança para parar essas mãos leves. Ouçam. Estamos indo para a montanha em chama de trovões, vendo o quão vocês são familiares com ela, liderem o caminho. Mas não podemos. Por que não? Governante Zu, você esqueceu? Prometemos a uma certa criança que conseguiríamos os ingredientes específicos dele. Nós, mesmo sendo demônios, temos nossa honra e virtude. Como poderíamos voltar atrás de nossas palavras? Se fosse outra pessoa, não me importaria, mas eu sei que esses quatro são extremamente desonrosos. Se eu der a impressão de querer quebrar a promessa deles, mudar a atitude deles no futuro seria quase impossível. Está bem, primeiro vamos achar o garoto e dar um ingrediente para ele. Então, nós iremos para a montanha em chama de trovões. Governante Zu, você tem um ingrediente? Claro que eu tenho. Uau, viu? Eu disse que essas pessoas voando teriam ingredientes, só precisávamos bater neles. Irmão mais velho é brilhante, absolutamente brilhante. O jeito que eles agem é um pouco estranho. Esses bichos são doentes, esses daí. Vamos fazer a comédia do resto da obra agora, eles. Pô, vai ter uma remela aqui no meu olho aqui, ó. Ó um cara aqui sentado, ó. Ah, deve ser uma criança, né? Ih, papo é agora, hein? Caralho, é o que o Proto tá sentindo. O que tá acontecendo? Me sinto como se tivesse sido atacado por uma besta aterrorizante, porque uma criança que não aparenta ter nem 12 anos de idade me fez sentir tanto perigo. Governante Zu, essa criança está na segunda camada do reino divino. O quê? Será um velho monstro que viveu por milhares de anos? Não é possível. Não dá para esconder a verdadeira identidade do seu corpo. Então significa que ele realmente alcançou o reino divino em sua juventude. Esses desgraçados disseram que perderam uma aposta com uma criança qualquer. Nunca mencionaram que ele estava no reino divino. Eles esconderam essa informação de propósito. O que estão tentando realizar? Vocês finalmente voltaram. Se demorassem mais, eu pensaria que vocês tivessem fugido e eu iria atrás de vocês. É, moleque, é massinha, parece um mini demônio. Não usaríamos. Tentamos duas vezes, não tentaremos de novo. Por que eles estão com medo de uma criança? Os 3 dias estão quase acabando. Conseguiram um ingrediente? Será que esse período de segunda camada do reino divino é mais forte que os 4 que possuem uma camada maior e informação única? Eles têm, só revistar eles, ó. Já, cara, esses bichos é traidor demais. Passa logo. Um ingrediente de 4º grau, a raiz roxa. Deve ser suficiente para você. O quê? Ele está comendo um ingrediente de alquimia não refinado? Até um perito do reino divino teria seus meridianos explodidos se fizesse tal coisa ultrajante. Ainda assim, esse garoto está perfeitamente bem. É como se ele pudesse refinar o ingrediente naturalmente. Ele é um monstro. Esse ingrediente de 4º grau tem um gosto muito sem graça. Estou cansado de comer algo desse grau. Você tem alguma coisa de 5º grau ou maior? Que raio de gente. Erva de 5º grau, ginseng nevado, tem 10.000 anos. Não como uma planta medicinal com tal qualidade há eras. Foda-se os bastardos com roupas douradas. Eles sempre me dão umas ervas inúteis, sem nenhum nutriente. Roupa dourada? De quem ele tá falando? Se fosse alguém das 7 famílias, apenas a família imperial veste roupas de acessórios dourados, tá bem. Vocês ganharam mais 3 dias de vida. Vamos procurar mais. Se não conseguirem achar nada, cabeças irão rolar. Não vamos morrer, não vamos morrer. Espera. Por que sinto que você está escravizando eles? Eles não apostaram Eles não apostaram com você que iriam achar ervas apenas se perdessem? Aposta? Aposta é coisa que eu mais odeio. Na minha vida eu só apostei uma vez e eu perdi. Por causa disso eu fui forçado a consumir ervas inúteis dia após dia. Então jurei para mim mesmo que nunca mais apostaria. Então peguei eles pirando algumas cidades. E eu ia acabar com eles, mas eles disseram que estavam dispostos a procurar plantas medicinais por mim. Eu vou deixar eles vivos por enquanto. De qualquer jeito, eu sei a razão porque as pessoas são incapazes de agirem imparciais e têm medo de falhar. Depois de consumir as plantas que eles me trouxeram, seria desprezível da minha pessoa em tentar matá-los. Porém, pela gravidade de seus crimes, eu fiz um acordo com eles. Em 3 dias, me apresentassem uma planta, até o momento que eu partisse. Isso pode ser interpretado como se eles estivessem pagando por seus pecados.
Esses 4 estão te pagando tributo em forma de plantas medicinais. O que isso tem a ver com seu perdão ao pecado deles? 4 vilões reais, um hipócrita, não tem nenhuma mancha de bondade neles. Ah, parece que eu também não sou uma pessoa burra. Iremos então entrar em um acordo. Esses 4 estão agora sob meu comando. Eu te dou 10 plantas medicinais de 5º grau. Em troca, quero a liberdade deles. O que me diz? 10? Já que você tem tantas, por que ir embora? Fique aqui com os 4 e procure mais plantas para mim. Ofereço o dedo e ele quer o corpo inteiro. Pequeno, já que você é um perito do reino divino, não vou te tratar como uma criança ignorante. Baseado no que você disse, significa que você quer escravizar a gente. Vocês irão ser jogados na prisão por pilhagem, o que tem de errado em se tornarem meus escravos por um tempo. Mas essas coisas foram o que os 4 fizeram, o que isso tem a ver conosco? Pássaros da mesma pena voam juntos. Se você está se juntando aos 4, significa que você não é menor do que eles. Uma pequena punição severa não é injustiça. Neste caso, a grande luta é inevitável, apesar de não querer lutar com a criança. Você quer lutar? Esplêndido! Mas não tem intenção em te matar. Então, eu te darei 10 chances de me desafiar. Se você puder me derrotar uma única vez, eu deixarei você ir. Esse pirralho está confiante de sua vitória, e até mesmo os 4 demônios da sede demônio amaldiçoada estão com medo dele. Então a sua força é definitivamente incomparável com a sua cultivação. Quão forte esse pirralho é comparado ao velho Lee? Ele é mais forte ou mais fraco? Se ele é mais forte, o quão forte? O garoto é realmente muito forte, mas tem uma chance de que ele não seja capaz de vencer o velho. O ponto principal é a inteligência do garoto. Ele foi capaz de descobrir o segredo da nossa formação com um único olhar. De que outro jeito poderíamos tão facilmente para ele? Entendo. Eles não seriam capturados e escravizados tão facilmente se dependesse só de força. Velho Lee, dê tudo de si contra a criança. Não se segure. O bicho botou uma aura aqui diferente. O garoto, então, pretende permanecer calmo, né? Ou ele não enxerga Li Jintian como um oponente igual. Se for a segunda opção, então, quão forte ele é. Terceiro movimento da técnica demoníaca. Caralho, o pirralho tá tranquilo. Nossa, tancou na mão. Caramba. Como isso é possível? Não se esqueça que essa foi sua primeira chance. Nossa, velho, nem foi a mão, foi só a pontinha dos dedos aqui, ó. E quebrou a montanha todinha, o moleque ficou lá tranquilo. Lembre-se, 3 dias. Ah, é mesmo. Onde estão as 10 plantas medicinais? Você não é ruim, garoto. Ache mais plantas medicinais. Eu, o malandro invencível Gun Santong, irei recompensá-lo generosamente. Cara, esse moleque aqui é brabo, velho. É brabo. Gun Santong. Governante Zhu, quem alegou você? Acho que ele se chamou de o malandro invencível Gun Santong? Por quê? Você conhece ele, Ancião Lee? Oh, meu Deus, é por isso que eu fiquei nesse estado. Porque tivemos que esbarrar no caminho desse demônio. Merda, deveríamos ter olhado o calendário antes de sairmos. Quem é esse Gun Santong? Governante Zhu é muito ignorante. Como você não pode conhecer o malandro invencível Gun Santong? Vocês sabiam que ele era desde o começo e sabiam do que ele era capaz, não é mesmo? Claro, somos cultivadores demoníacos incríveis, conhecemos todos os peritos, especialmente alguém infame como ele. Nem todo mundo é ignorante como você, tá ligado? Então vocês nos trouxeram aqui de propósito para encontrar ele. Óbvio. Somos cultivadores demoníacos, nosso propósito é ferrar com a vida dos outros. Esses 4 doentes, velho. Estávamos irritados com a opressão dele, não tinha nenhum jeito de descontar a raiva. Então, estamos extremamente satisfeitos vendo você sofrer igual a gente sofreu. Além disso, é impossível cultivadores demoníacos como nós mantermos nossas palavras. Como você pode ser tão idiota para acreditar em nós? Que bundão. Vocês fizeram um bom trabalho. Ai, machuca, pare. Por favor, pare, governante Zhu. Não faremos isso novamente. Sentimos muito. Esses 4 são verdadeiros idiotas. A vida deles está nas mãos de outra pessoa. E ainda assim, estão provocando ele e cortejando a morte. Ainda assim,
O governante Zul, o erro foi nosso, por favor, tenha pena. Não é governante Zul, é papai Zul. Por favor, deixa a gente ir, prometemos não fazer de novo. Tornar inimigo da pessoa mais poderosa do Império Tianyu, o malandro invencível Gu Santong, é realmente uma coisa mais complicada do mundo. O que quer dizer com papai Zul? Deveria chamado de vovô Zul. Ancião Li, quem é Gu Santong? Ele é tão terrível assim? Tenha piedade, vovô. Tira esse feitiço da gente. Eu não sei muito bem. Mas rumores dizem que Gu Santong, apelidado de um malandro invencível, nunca perdeu uma batalha em sua vida. 300 anos atrás, ele causou um tumulto no Império Tianyu. O Império quase ficou de pernas pro ar. Pouco depois disso, ele desapareceu sem deixar rastros e ninguém mais ouviu falar dele. Quem pensaria que encontraremos ele aqui? O quê? 300 anos atrás? Esse garoto parece tão jovem, como ele pode ser tão velho? Também não tenho certeza. Deduzi isso do que ouvi sobre ele. Esse garoto foi realmente um malandro invencível, então ele é definitivamente o mais velho do que isso, ou ele pode ser descendente do malandro invencível e só esteja usando o nome dele. O malandro invencível Gu Santong foi uma lenda em sua era. Uma lenda de sua era. Ele é conhecido como a existência mais forte na história do Império Tianyu. Quem ousaria personificar ele? Além disso, você presenciou a força dele não faz muito tempo. Se ele não for real, você acha que perderia tão pateticamente? Eles podem ser idiotas, mas ele tem um ponto. Se ele não for malandro invencível, Gu Santong das lendas, quem mais neste mundo me faria perder tão pateticamente? Por que você saberia de algo que nem o ancião lhe sabe? É o esperado, ele pode ser velho, mas ele não era nascido quando a Grande Guerra aconteceu 300 anos atrás. Não tem como ele saber. Vocês não parecem mais velhos do que o ancião Li, por que vocês saberiam? Governante Zul, isso é algo que eu tenho certeza que você desconhece. Naquela época, Gu Santong foi longe demais e trouxe desonra para ambas as 7 famílias e todo o Império Tianyu. Então, seu nome é considerado um tabu no Império. Dentre as 7 famílias, apenas os líderes conhecem seu paradeiro, nem os anciões conhecem muito. Que ele é um constrangimento. Mas não existe tal restrição em nosso clã. Nossos anciões até nos avisaram para ficar longe do caminho desse monstro quando viajássemos no Império Tianyu. Quem pensaria que teríamos tanto azar em cruzar com ele logo após essa libertação? Ah, por que somos tão azarados? Para de chorar e me diga a verdade. Sim, senhor. Então pode tirar o seu feitiço primeiro. Governante Zul? Então, pode tirar o feitiço primeiro, Governante Zul? Não podemos pensar direito com ele. Diga-me tudo o que você sabe sobre ele. Talvez eu possa deixar seus erros pra lá, mas se vocês não se preocupe, Governante Zul. Vamos definitivamente contar tudo o que sabemos. Não vamos esconder nada de você. Prometemos nunca mais mentir pra você. Do que ouvi falar, o malandro invencível tem uma origem misteriosa. Fatos sobre sua origem são raros. Por quê? Sua origem é tão misteriosa a ponto que nem mesmo a gente sabe a imensidão dela. Você deveria morrer logo. Espere, estamos falando da verdade. Acalme-se, Governante Zul. O irmão está falando da verdade. A coisa estranha sobre Gu Santong é o mistério de sua origem. É como se tivesse nascido do completo nada. Mas o contrário, com a rede de informações da família imperial, as 3 sedas guardiãs do Império e as 7 famílias combinadas, até a origem de uma formiga insignificante poderia ser traçada até seus ancestrais, sem falar de origem de um humano vivo. A questão é, não existe registro de Gu Santong em qualquer lugar deste mundo. Isso não é estranho? Ele tem um ponto. Um garoto poderoso com as origens conhecidas é realmente suspeito. Será que ele também é das Terras Sagradas? Continue. Quando esse garoto apareceu pela primeira vez, ele parecia com uma criança de 7 ou 8 anos. Mas foi quando ele estava no Reino Celestial. 300 anos se passaram e ele ainda parece o mesmo. E também, sua cultivação está apenas no Reino Divino e é pouco comparado ao tempo que se passou. A única coisa que não mudou é que ele ainda é mais forte no Império Tianyu. Porém, 300 anos atrás ele era mais forte do que aqueles abaixo do Reino Divino. Agora, ele é mais forte no Reino Divino. Ele é o mais forte no Reino Divino. Se esse monstro velho não usasse a maioria de sua cultivação para manter sua aparência jovial, então eu nem consigo imaginar o quão forte ele seria. Falem mais. Esse garoto é muito estranho, ele gosta de comer plantas medicinais. Se uma pessoa normal fizesse isso, ela sofreria os efeitos violentos de consumir plantas medicinais cruas e teria morrido, mas ele não. Porém, Governante Zul,
Você já deve ter adivinhado. Não é fácil achá-las e ele não conseguiu. Onde você acha que em Tianyu ele iria procurar por essas ervas preciosas? Uma família imperial e nas 7 casas nobres. Não pode ser. O governante Zhu é perverso. Você parece receoso do mundo se tornar livre pelo caos. Não entendi porra nenhuma. O governante Zhu é perverso. Você parece receoso do mundo se tornar livre pelo caos. Porém, é verdade. Esse garoto achou o jardim do Vado Rei da Medicina. Ele começou com erva de segundo e terceiro grau e continuou até as de sexto, até mesmo as de oitavo grau. E continua, até mesmo as de oitavo grau, que só podem ser cultivadas a cada milhares de anos. Também foram devoradas. Naquela época, o Vado Rei da Medicina não deixaria ele sair impune. Então, um grupo de anciãos quiseram acabar com sua vida, mas ele acabou matando eles com as próprias mãos. O gosto daquele soco. Esse velho deve te conhecer bem. Esse Gu Santong nem me socou. Com um arremesso casual e ainda assim quebrou meus ossos e tendões e feriu seriamente meu corpo. Se fosse um soco de verdade, eu creio que teria sido obliterado em um instante. Isso é um poder estranho. Eu, o venerável louco, nunca encontrei esse tipo de poder em toda a minha vida. Então o quê? Então, o Vado Rei da Medicina pediu ajuda à Estrada Regente. O resultado foi que os anciões da Estrada Regente foram mortos em segundos. Além disso, Gu Santong foi muito arrogante pilhando ervas medicinais em todo lugar. Como resultado, os armazéns das 7 casas nobres foram todos invadidos e pilhados. Até as casas se juntaram pela primeira vez, já que não tinham escolha a não ser trabalhar juntos. E lançaram um ataque mais notório em milhares de anos desde a fundação de Tianyu. O decreto de purgação do demônio. Nossa, mano! Nunca pensei que o decreto de purgação do demônio, que é temido por todos, foi criado inicialmente para lidar com Gu Santong. Mas ainda assim, esse garoto está vivo e bem. Uma força de outro mundo. O poder de uma única pessoa para resistir ao poder de todo o Império e o fato de que ele estava apenas no Reino Celestial naquela época. Assim que o decreto de purgação do demônio foi anunciado, todos os lugares que Gu Santong passou foram revistados pelas 7 casas. Então, depois disso, todo mundo que viu ele tentou matá-lo, mas o resultado foi muitas mortes. E em um estado de desamparo e ressentimento, ele começou a perder motivação na luta. O decreto de purgação do demônio alcançou um certo efeito, que fez o espírito de luta do pequeno demônio desaparecer. Eu entendo esse sentimento. Por alguma razão, eu aniquilo a moral de algumas pessoas. Em outras pessoas não podem distinguir entre preto e branco, enquanto nós não podemos nem falar por nós mesmos, só porque tinha uma marca de um monstro nas nossas cabeças. Esse tipo de isolação é o que faz as pessoas ficarem miseráveis. Então, os praticantes maus são capazes de ficarem sozinhos e refinar seus corações. Mesmo se restasse uma única pessoa, nós ainda temos que ter a coragem de ser hostis com todo o mundo. O decreto de purgação do demônio é um tipo de guerra psicológica. Então, como ele superou seu coração demoníaco e se tornou um malandro invencível como agora? O governante Zhu é muito inteligente. Eu sei que ele não tinha um apelido tão foda antes. Se você é isolado, você fica frustrado. Mesmo que a pessoa tenha uma mente forte, ela não pode ser chamada de invencível. É mesmo, naquela época, o garoto foi forçado em uma situação desesperada pelas sete casas, faminto, congelado e na beira de sua autodestruição. Eu não sei o que aconteceu, mas esse garoto mudou completamente. Ele só se escondeu por 3 meses até todos pensarem que ele não aguentou a opressão. Pensaram que tinha se matado. Enquanto procuravam por seu corpo, ele apareceu novamente. E desta vez, diferente de antes, se antes ele tinha uma aparência de criança, ele ressurgiu como o diabo. Além de assustar 7 casas, nem mesmo a família imperial pôde mais o ignorar. Esse tipo de método faz meu tipo de caminho demoníaco. O que ele fez? Quando ele reapareceu, ele ameaçou destruir os céus. Caralho? Já que vocês querem me isolar e me matar em uma cidade que eu passo, eu vou queimar cada uma delas até não sobrar nada. Quando eu terminar de caminhar por todo o reino celestial, o império vai estar acabado. Governante Zhu, velho Li, vocês podem pensar no poder estranho daquele garoto, como um punho e um pé que podem
instantaneamente esmagaram a cidade esmagaram a cidade. Desta vez, não apenas as 7 casas, mas todas as famílias aristocratas do Império Tianyu estavam chocadas e com medo. Aposto que eles choravam no cantinho, secretamente, aclamando que não tinham nada a ver com isso e que eram inocentes. Bando de fugidos estúpidos. Desgraça, o que eu queria falar a melhor parte da história. Esses bichos são comédia demais, porra. Apesar de ter ouvido a reputação do garoto, não esperava que fosse tão brutal a ponto dele querer destruir todo o Império. Esse garoto é corajoso. Se eu fosse ele, faria o mesmo. Foda-se. E os tão aclamados inocentes, quando encontraram o decreto da purgação do demônio, eles não se opuseram ao massacre incondicional das 7 casas. Em vez disso, viraram cúmplices e então não eram mais inocentes. Assim que você faz inimigos, você não deveria se arrepender, mesmo que seja morto por seu oponente. Estou gostando cada vez mais desse garoto. Se tem alguém que possa obter sucesso em algo desse tipo, é definitivamente o governante Zur. E então, mais tarde, ele foi conhecido como Magnífico e foi o modelo ideal de todo cultivador demoníaco. Em apenas meio ano, ele concluiu sua promessa. Os lugares do mundo por onde passou, nem mesmo uma navalha de grama cresce. Naquela época, qualquer um que tivesse ouvido seu nome e soubesse da sua aproximação, correria no mesmo instante. Os adoradores das 7 casas quiseram se unir para cercar ele, mas as suas forças não eram suficientes. Ele matou quantos ele pôde, ele fez um massacre por todo lugar em que foi, então as pessoas deram um apelido: o Malandro Invencível. Gu Santong. Caralho, brabo demais, o moleque tem uma história muito foda. A família imperial não pôde mais aguentar depois de ver a bagunça das 7 casas piorando. Se eles não tivessem intervido, todo o império teria sido destruído. Então, ele fugiu de todos os 50 dragões divinos do império. Espera, o que você disse? Quantos dragões divinos foram mesmo? 50. O que tem? Não imaginava que a família real tivesse 50 dragões divinos naquela época. E todos eram tipo do dragão divino da flauta de Jade, Fenkyubei, um perito do reino divino. Caralho, tinha 50 cara forte igual isso aqui. Tá maluco? Que laranjada é essa, porra?